A passagem de hoje é 2 Samuel 22, versículos 29 a 35. Vamos ler juntos. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor clareia as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz ele os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Amém. O texto que lemos juntos hoje é uma profunda canção de fé e uma confissão que Davi ofereceu diante de Deus ao olhar para toda a sua vida tão cheia de reviravoltas. Davi passou por inúmeros momentos de perigo de morte e por muitas tempestades de guerra. Então, o que ele confessa por meio do texto de hoje? Ele confessa: porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor clareia as minhas trevas. Quando também seguimos pela vida, há momentos em que enfrentamos realidades que parecem escuridão, realidades tão sufocantes que não sabemos para onde ir. Problemas de saúde, problemas financeiros, problemas com filhos e problemas de relacionamento podem trazer desânimo ao nosso coração. Às vezes sentimos como se estivéssemos atravessando um túnel escuro, sem conseguir enxergar o que está à frente. Mas Davi confessa: a razão pela qual ele não perdeu o caminho dentro daquela escuridão foi que Deus mesmo se tornou a sua candeia. Como a escuridão vai embora? A escuridão não vai embora só porque tentamos expulsá-la com esforço. Quando uma luz clara chega, a escuridão naturalmente se retira. Quando o Senhor, que é a verdadeira candeia, entra em minha vida, a realidade da escuridão naturalmente se retira. Que nesta madrugada, por meio desta palavra, possamos encontrar profundamente o Senhor que ilumina a nossa alma e se torna a nossa candeia, e que recebamos a graça de olhar para Ele. Como Davi confessou, Deus se torna a nossa candeia. Então, que tipo de Deus é este Deus, a candeia em quem cremos e confiamos? Nos versículos 31 e 32, Davi confessa Deus desta forma: o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor, refinada, Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Aqui ele confessa que a palavra do Senhor é refinada. Essa palavra é usada quando o ouro é refinado. No forno, o ouro é purificado, as impurezas são retiradas, e se obtém um ouro de alta pureza. Esse estado limpo e puro é descrito por essa palavra. Ao olhar para toda a sua vida, Davi confessa que Deus foi verdadeiramente puro e íntegro para com ele. Então, como Davi pôde experimentar essa pureza, integridade e fidelidade de Deus? No meio das muitas provações e aflições que enfrentou, Davi também deve ter duvidado, em alguns momentos, da salvação e do poder de Deus. Mesmo assim, quando creu que Deus era o seu escudo e se refugiou nele, Deus não decepcionou Davi uma única vez. Deus nunca o tratou com falsidade, erro ou injustiça. Sempre o tratou com verdade e fidelidade, abriu para ele um caminho de escape e lhe deu vitória. Por isso, no versículo 32, ele confessa: porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Essa confissão era uma confissão fiel que brotava da experiência de Davi, e era também a sua certeza a respeito de Deus. O mundo em que vivemos muda a todo instante conforme as circunstâncias. Alguém que ontem me elogiava pode hoje me diminuir. E algo deste mundo em que eu confiava firmemente pode desaparecer num instante como espuma. Mas a palavra do nosso Deus, que é fiel, puro e verdadeiro, jamais muda. O Senhor diz que se torna escudo e rochedo que não desmoronam para todos os que se refugiam diante da sua palavra fiel.
Se tentarmos enfrentar essas coisas com a nossa própria força, só restarão feridas e fracasso. Mas quando nos refugiamos no Senhor verdadeiro, podemos estar seguros e experimentar vitória. Quando a candeia de Deus ilumina a minha vida e a palavra de Deus se torna o escudo da minha vida, uma mudança maravilhosa acontece em nós. O versículo 30 diz assim: Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão. Pelo meu Deus, salto um muro. Amém. Meditem com calma nesta confissão. Se olharmos para o começo de 2 Samuel 22, a primeira parte desse cântico de vitória de Davi, vemos a fraqueza de Davi. Ele estava cercado por inimigos, com a respiração quase sufocada, preso pelos laços da morte, clamando a Deus. Vimos juntos a imagem de Davi que nada podia fazer, apenas clamava. Mas como é a confissão de Davi agora? Ele proclama: Eu corro contra o esquadrão, eu salto o muro. Como aquele homem, que até pouco antes estava tão sem forças, pôde tornar-se um guerreiro tão confiante. Aqui há um segredo maravilhoso que somente os filhos de Deus podem desfrutar. Davi não está dizendo que pode saltar o muro por causa de seu talento, sua capacidade, sua força física ou suas condições humanas de treinamento. A minha capacidade continua pequena e fraca, mas porque confio em Deus, que é a minha fortaleza firme, e porque creio que o poder dele se torna o meu poder, eu posso correr. Essa é a confissão de Davi. Também vimos isso por meio da mensagem de domingo. Com que habilidade Davi poderia lutar e vencer aqueles gigantes que usavam armas de ferro? Isso não é algo possível pela força humana, porque ele toma Deus como sua fortaleza firme e corre com Deus. Nasce nele a coragem de correr contra o esquadrão, e ele também pode saltar o muro. Parece que mais tarde, o apóstolo Paulo também entendeu esse segredo. Em Romanos, Paulo diz: Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas, ao mesmo tempo, em Filipenses ele confessa: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Desejo sinceramente que esta confissão de Davi e esta confissão do apóstolo Paulo se tornem a confissão de todos nós que despertamos esta madrugada. Se ficamos presos à nossa sabedoria, à nossa capacidade e à nossa saúde, não temos como deixar de nos preocupar todos os dias. Mas, quando tomamos o poder infinito do Senhor que está conosco, e não os nossos limites, nem a nossa própria força, como o limite e a fortaleza da nossa vida, então podemos superar com abundância o alto muro da vida que enfrentamos hoje. Deus mesmo se torna a nossa força. Além disso, Deus é aquele que ajuda e treina os nossos passos para que possamos atravessar bem esse muro. Dos versículos 33 a 35, a palavra diz assim: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz Ele os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Amém. Irmãos, talvez vocês já tenham visto programas como National Geographic. Talvez já tenham visto animais como servas ou cabras monteses, correndo por montanhas altas e penhascos íngremes. Esses animais correm sobre penhascos difíceis e íngremes, e mesmo assim, não escorregam. É realmente impressionante. Mas o que é ainda mais impressionante, e motivo de gratidão, é que o Senhor faz os pés de Davi, e os nossos pés, como os das servas, para que mesmo sobre os penhascos íngremes e perigosos da vida, não escorreguemos, mas possamos permanecer de pé. Além disso, a Bíblia diz que Deus nos dá força, nos dá sabedoria e nos encoraja pessoalmente para que possamos puxar aquele arco de cobre rígido que parecia impossível de puxar com a nossa própria força durante toda a vida. Esse é o nosso Senhor. O nosso Senhor não é alguém que, por ter poder, exibe o seu poder sozinho e luta sozinho contra todos os inimigos. O nosso Senhor não é alguém que, por ter poder, faz tudo sozinho. Ele não age sozinho. Ele deseja realizar essas obras junto conosco, seus filhos.
Se Deus apenas dissesse com a sua palavra que toda a humanidade seja salva, Ele poderia salvar a todos. Mas o Senhor não faz assim. Ele nos convida para o lugar onde está trabalhando e deseja agir junto com todos nós. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque quem ama deseja fazer tudo junto com a pessoa amada. Por isso Ele nos convida e permanece conosco. E se Deus tivesse vindo a Davi com uma aparência severa e assustadora, segurando um chicote, e o tivesse repreendido dizendo: "Por que você só consegue fazer isso? Por que ainda está com medo?" O que teria acontecido? Davi talvez tivesse desabado de medo. Mas o Senhor não fez assim. Quando Davi tremia diante de um muro que não podia ultrapassar, o Senhor o levantou com mãos mansas e bondosas. "Está tudo bem. Eu serei o seu escudo. Vamos dar um passo juntos." Aquele que recebeu toda a fraqueza de Davi, esperou por ele e o abraçou, é o Deus em quem cremos. Que possamos recuperar a nossa confiança e fé nesse Senhor, seja qual for a situação ou condição em que a nossa fé esteja agora, que nesse mesmo lugar possamos olhar para o Senhor que é a nossa candeia, e nos aproximar dele com ousadia. O Senhor fala com voz suave a todos nós que viemos ao lugar de oração. Foi muito difícil, não foi? Entregue a mim o seu coração cansado e desanimado. Eu serei a sua candeia. Eu serei o seu escudo. Serei a sua fortaleza. É assim que ele fala. Ainda que o lugar da vida pelo qual precisamos caminhar hoje pareça um penhasco íngreme, não fiquem ansiosos. O Senhor firmará os nossos pés como os das servas, para que não escorreguemos. E quando vier o peso pesado da vida, que parece impossível de suportar com a nossa própria força, o Senhor que nos ajuda a puxar o pesado arco de cobre estará ao nosso lado, nos dará força e puxará esse arco conosco. Guardando no coração a candeia do Senhor, que ilumina a escuridão da vida, segurando a mão do Senhor que nos conduz ao lugar mais amplo e seguro, eu peço sinceramente que todos nós vençamos este dia pela fé.